cursos da área da saúde da UPF utilizam corpos humanos para estudos de anatomia. A UPF conta com o programa de doação de cadáveres para as aulas práticas. As disciplinas estão vinculadas à área de morfologia, que agora está promovendo uma campanha de informação para incentivar a doação espontânea. E é sobre este tema que o Estúdio 4 dessa semana está tratando. Com a gente no estúdio estão o médico e professor da Faculdade de Medicina da UPF, Juarez Dalvesco, o professor da Faculdade de Odontologia, Ferdinando de Conto, o professor de Anatomia, Gustavo Greff Cura, e a diretora do Instituto de Ciências Biológicas da UPF, professora Jurema Chons. Todos bem-vindos ao programa Estúdio 4 dessa semana, que trata de um assunto que é um tabu, não é? A gente pode dizer, é um assunto delicado, mas é um assunto de extrema importância para a saúde das pessoas. Doutor Juarez, para a gente começar a nossa conversa, qual é a importância da doação de cadáveres, não é, para a formação de profissionais na área da saúde? Gostaria de agradecer o convite, de estar aqui, elogiar a iniciativa de que a gente possa debater isso, cumprimentar aqueles que nos assistem nesse momento e dizer da importância que esse assunto tem num momento em que nós discutimos muito, né, a participação da comunidade no desenvolvimento do nosso país. E o que tem a ver, né, a doação de corpos ou de cadáveres com o desenvolvimento do nosso país? É porque essa doação ela vai inferir numa contribuição muito grande para que os nossos profissionais da saúde possam se qualificar, possam fazer a sua formação da melhor maneira possível. O aprendizado da anatomia, e eu costumo dizer que a anatomia é a alfabetização do aluno das ciências da saúde, né? Porque ela vai introduzi-lo no conhecimento da construção do nosso corpo. Como que é esse ser humano, como é que é construído organicamente, e para que ele possa ter uma compreensão do funcionamento desse corpo e depois que ele possa ter uma melhor compreensão de como que as doenças afetam esse corpo humano. E sempre que nós pensamos na escolha de um profissional de saúde, nós sempre olhamos a sua qualificação técnica, a sua formação, mas deixamos de perceber que esse mesmo profissional, ele precisa estudar. E aonde que ele vai estudar? Então, sempre, né, uma reflexão em cima disso. Até hoje nós temos a cultura, né, de estudar em cima de corpos que muitas vezes passaram despercebidos pela sociedade e que acabaram nos institutos de anatomia. Nós estamos em 2016, é um momento que a gente precisa socialmente, né, refletir um pouco sobre que papel temos no mundo enquanto estamos vivos e também quando perdemos a vida. Ou seja, penso que o ser humano, ele ao longo da sua trajetória, ele deva ter uma contribuição para que o mundo seja um pouco melhor, né, que ele faça o seu entorno um pouco melhor, e que quando o momento derradeiro chegar, que ele também possa continuar contribuindo para um mundo melhor. E aí entraria essa questão da doação. E esse corpo, para os alunos que estudam as ciências da saúde, ele é muito importante para a sua formação. Nós vamos conversar agora nesse programa, e a gente vai em diversos momentos trazer à tona essa necessidade. Vamos falar, inclusive, de métodos alternativos, mas eles são alternativos porque a gente não tem o principal, o mais importante, né? Eu dizia para ti, fora do programa, que independente das crenças, independente da religiosidade, da espiritualidade de cada um, do que cada um pensa do pós-mortem, tem uma coisa que é concreta: a matéria, o corpo, ele tem uma decomposição. Um prazo de validade, tem um prazo né? de validade, ou seja... Não vai ficar ali. Perfeito. A partir do momento em que está constatada a morte, ele começa um processo de decomposição.
Então, o indivíduo, se ele parar, refletir, bom, mas que caminho que eu tenho? Né? Ou deixar a natureza decompor, ou ele antecipa essa decomposição por uma cremação, por exemplo, ou quem sabe a alternativa, a opção de ele continuar servindo a ciência através de uma doação para um laboratório, seja uma alternativa, que nós pouco discutimos. E eu dizia também para ti, né, que sempre que a gente vai escolher alguém, a gente quer o melhor, né? Bom, mas então vamos contribuir também para que esse melhor consiga se fazer melhor com materiais adequados, com estudo adequado, né? Então, acho que é muito importante a nossa discussão de hoje. Doutor Ferdinando, tem uma questão, eu falei em tabu, que a doação de órgãos, não é, que vai servir a outras pessoas que estejam doentes, ela também enfrenta esse tabu. E a doação de corpos, ela não tem uma... A doação de órgãos tem uma campanha já estabelecida, legal, que está aí, não é? A doação de corpos não existe uma campanha. Não é difícil fazer com que as pessoas entendam da importância da doação de corpos ou cadáveres, como queiram? Sumara, te cumprimentando e cumprimentando todos que estão assistindo, de fato, tu tocaste um ponto bastante nevrálgico, né? Porque a essência do estudo de anatomia humana é ter um corpo humano para estudar. Então, a gente parte de um princípio de uma real necessidade. Como o professor Juarez acabou de comentar, quanto melhor a qualidade que a gente tenha de estudo, potencialmente o melhor profissional a gente está conseguindo formar e atender bem a sociedade. Então, fazendo um ciclo de retroalimentação. Quando a gente iniciou a coordenação há uns anos atrás, o nosso real problema era ter a captação, visto que uma das preocupações era a forma legal, como a gente vai discutir logo mais, de que isso fosse legal, fosse correto e que fosse de uma troca justa entre a sociedade e quem utiliza. Bom, num primeiro momento a doação, a gente partiu de conversas com outros setores, outros centros universitários, inclusive fora do país, numa passagem que eu estive na Áustria, em Innsbruck, na Universidade de Innsbruck, é o segundo maior centro de estudo de anatomia na Europa, e eles tinham uma demanda eles tinham uma oferta de cerca de 200 corpos doados por ano. Mas vem cá. E aí, quando eu conversei com o professor Romed Horner, ele perguntou quanto a gente tinha aqui, e eu fiquei até constrangido, falei, na questão de dizer um número, e eu falei um número bem inferior. Aleatório. Bem inferior, porque de fato era. E ele disse, mas como se o Brasil é um país tão grande, nós aqui na Áustria, um país tão pequeno, temos isso. Então, aí entra essa questão da tua pergunta, questão cultural, de qual é a cultura, de o que fazer e por quê. E nós vamos hoje aqui trocar algumas palavras para mostrar que existe um estudo sério, uma forma séria de lidar com esse assunto tão delicado e que ela, de fato, como eu falei, ela vai de uma forma, num determinado ponto, voltar a servir para a própria população. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido aí, com algumas campanhas de conscientização com os acadêmicos, esses acadêmicos têm sido os profissionais, e com as escolas de segundo grau. A gente já começou um programa já que nos primeiros 6 meses recebeu mais de mil adolescentes, mostrando esse momento. Se em 2016 não for possível mudar a cultura, para já, mas a médio e longo prazo a gente pretende. Qual foi o número que o senhor informou? Mais de 1.000 adolescentes. Em relação à doação de corpos. Lá eles recebem cerca de 200 ao ano. E aqui? Aqui a gente está num número bastante modesto ainda. E o programa começou e está com cerca de 10 doações. 10 doações. Desde que começou. Mas nós tínhamos outras estratégias, que eu acho que ao longo do tempo, as convencionais, vamos dizer assim, que a gente fez bastante estratégia e mudou. E então esse programa é um adicional. Assim, tem um fluxo. Mas é todo um trabalho, toda uma caminhada, não é? Como você disse, tem que começar na escola, tem que ir aos pouquinhos.
Isso. Até para superar essa questão da barreira do preconceito, do tabu, enfim. Isso. E, adicionalmente, a nossa preocupação de fazer todos os atos de forma bastante fundamentada, legal. Sim. Então, assim, Que a gente vai falar da registrado. questão da legislação no último bloco, que eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, não é? Bom, professor Gustavo, o senhor é professor de anatomia, então sabe mais do que ninguém da importância e da necessidade na hora de estudar, de ter, não é, um cadáver para fazer o estudo que é necessário. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar os telespectadores e a minha fala com relação à importância da utilização do cadáver para os estudantes gira no seguinte sentido. Não tem como o aluno compreender a relação de espaço estudando numa peça anatômica artificial, né? Aquela questão... Não há substituto, então? Há métodos alternativos, mas que não substituem o método convencional, que é a utilização do cadáver. Então, com o cadáver, o aluno ele tem uma noção de espaço, ele tem uma noção tridimensional, ele tem uma noção topográfica, como a gente fala na anatomia, e na peça artificial, esse processo não consegue ser pleno, né? Atualmente, há várias formas há vários métodos de ensino da anatomia, através de computador, através de peças de plástico, através de peças anatômicas plastificadas, né? Só que isso são complementos, né? São complementos. Esses métodos alternativos, eles aumentam a exposição do aluno àquele tema. Né? Só que isso nunca vai substituir o cadáver, nunca vai substituir o cadáver. Outro item que eu gostaria de frisar, há uma normativa no Ministério da Educação em que para o estudo ser efetivo, para o aprendizado ser efetivo, o indicado é um cadáver para cada grupo de 10 pessoas. Né? O que isso Estamos aquém disso. No né? Brasil isso não acontece, né? No Brasil, infelizmente, isso não acontece. Isso não é um problema restrito à Faculdade de Medicina ou aos cursos da área de saúde, professora? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e cumprimentando também os nossos telespectadores. Não é uma realidade nossa, é uma realidade brasileira. O brasileiro não tem a cultura de doação de corpos. Não tem a cultura nem da doação de órgãos, não é? Nem a de órgãos, que será a de corpos, né? E há esse tabu que já foi mencionado também, e eu costumo, assim, dizer que há um apego, né? Então, as pessoas não preferem fazer aquele trâmite convencional quando morre alguém da família, né, do que fazer a doação. Então, é muito similar à doação de órgãos, né? E qual é a importância dentro do Instituto de Ciências Biológicas desse tema que a gente está abordando? Bom, a morfologia é uma área vinculada ao Instituto de Ciências Biológicas, né? Então, todos os cursos da área da saúde biológicas passam pela morfologia, né? Inclusive a estética, né? Inclusive a estética, que a gente enquadra ela como saúde e beleza, né? Também passa pela morfologia. Então, todos os alunos que estudam na área da saúde e biológicas, eles passam pela anatomia, alguns com mais profundidade, outros menos, vão utilizar os cadáveres, mas eles precisam, né? Não se pode imaginar, não são só os alunos da nossa unidade, vinculados à nossa unidade, que utilizam, né? Também tem cursos que são fora da unidade, que utilizam a área para fazer os estudos. Sim. Então, todos esses profissionais, eles precisam, né, conhecer um corpo humano, eles precisam ter esse contato para poder depois trabalhar nas suas respectivas áreas. Não se pode imaginar um fisioterapeuta que não sabe como funciona um nervo, por exemplo. Não se pode pensar um profissional da educação física que não conheça a disposição dos nervos, dos músculos, e assim. Então, não pensamos
Claro, primeiramente a gente pensa na medicina, porque obviamente é a área que nos afeta mais diretamente e é a primeira coisa que a gente pensa, né? De não podemos imaginar um médico que o primeiro contato com o corpo humano vai ser com o nosso, por exemplo, não tendo tido a oportunidade, né? Eu gostaria de fazer essa provocação no segundo bloco, porque eu acho que para os profissionais, não é, da área de saúde, imagino que só depois de formado ter contato com um corpo humano para fazer qualquer procedimento, eu acho que não convém. A gente vai fazer um intervalo, vai retornar para tratar desse tema especificamente.